Por volta dos meus 10 anos, não que eu escondesse, mas alguns amigos ficaram sabendo que o meu pai e minha mãe eram pastores. E aí começou aquela zombaria. Tudo que eu tinha, tudo que eu levava, tudo que eu vestia, era dinheiro do dízimo. Eu aparecia com o uniforme da escola, tinha um uniforme bonitinho, camiseta, short, e começava aquela zombaria. Teu pai está roubando o dinheiro dos fiéis. As vozes que nós paramos para ouvir, elas conduzem a nossa vida. Nessas primeiras semanas deste ano, alguns dias, nós saímos de viagem, nós fomos visitar a mãe da minha mãe, a minha avó, na cidade em que ela mora. E um dos dias da viagem, nós saímos para almoçar, nós fomos almoçar num shopping lá da cidade dela, e nós presenciamos uma cena que foi chocante, foi uma cena que ela marcou aquele dia. Nós vimos uma jovem, uma menina que eu acredito que ela não deve ter mais do que 13, 14 anos, sentada dentro do carro, com a porta aberta, a sua mãe do lado de fora do carro, dizendo: sai do carro. E a menina dizia: eu não vou sair. E essa mãe começou a levantar o tom: sai do carro. E ela dizia, chorando: eu não vou sair. E a mãe entrou num processo até de histeria: sai do carro! Ela estava com uma espécie de rasteirinha, ela tirou a rasteirinha e ameaçou bater na menina. Acho que ela chegou a dar algumas chineladas na menina. E nisso nós paramos o carro. O meu pai desceu do carro, foi até elas e perguntou: posso ajudar? O que está acontecendo? E ela disse: ela não quer sair do carro. E aí meu pai abordou a menina e falou: vem junto comigo. E ela disse o seguinte: não, eu não vou sair. Eu estou feia. E nisso, eu fiquei muito pensativo, porque este momento me trouxe à memória uma fase que durou alguns anos da minha vida, em que eu ouvi algumas coisas que não eram legais, e elas influenciaram por completo os resultados na minha vida. Por volta dos meus 10 anos, quando você está na quarta, quinta série, você tem quantos anos? Mais ou menos isso, não é? 10 anos, 10, 11 anos. Não que eu escondesse, mas alguns amigos ficaram sabendo que o meu pai e minha mãe eram pastores. E aí começou aquela zombaria. Tudo que eu tinha, tudo que eu levava, tudo que eu vestia, era dinheiro do dízimo. Eu aparecia com o uniforme da escola, tinha um uniforme bonitinho, camiseta, short, e começava aquela zombaria. Teu pai está roubando o dinheiro dos fiéis. Se você está vestindo essa roupa, é porque o seu pai tirou dinheiro de alguém para poder comprar essa roupa. Eu comecei
Ou melhor, tinham dias que eu levava lanche de casa, até me recordo, era um pão de queijo desse tamanho, que eu nem sei se existe mais, que era tipo um biscoito, na verdade, um biscoito pão de queijo, é um negócio meio híbrido, e um suco de uva capo, sabe aquele que você tira o canudinho de trás e fura? Mas tinham dias que eu comia na cantina, na lanchonete da escola, e quando eu entrava na fila para comprar o lanche, começavam a dizer as mesmas coisas. Ah, você vai comprar comida com o dinheiro do dízimo, você vai comprar comida com o dinheiro que as pessoas deram. Meu pai ia me buscar de carro na escola, isso algumas vezes, porque onde eu estudava, eu ia e voltava a pé. Mas criança, quando dá para ela ser maldosa, ela é com força. Ah lá o carro dos fiéis. E aí chamavam meu pai de ladrão, chamavam minha mãe de ladra, falavam que a mensalidade era paga com os dízimos e as ofertas. Tudo isso eu entendo que não vinha das crianças, porque o que uma criança sabe sobre mensalidade? Se você perguntar para qualquer criança de 7, 8, 10 anos, o que é mensalidade? Ela vai falar, vinha dos pais. Só que essas vozes entraram de uma forma tão negativa dentro de mim, que por muito tempo eu estive fechado para esse propósito. Vitor, o que você quer da vida? O que você quer fazer da vida? Deus tem algo com você. Não quero ser pastor. Mas por que não? Só não quero ser pastor. Quero fazer outra coisa. Mas quando Deus tem um propósito com você em um determinado lugar, esquece. Você vai se desdobrar, você vai acordar cedo, você vai se sacrificar, você vai fazer de tudo, você não vai ser bem sucedido neste lugar. Se Ele tiver algo com você, se Ele disser para você, eu quero que você vai para Nínive, como Ele falou para Jonas, você vai pregar neste lugar, você vai fazer dessa forma. Se você ir na direção contrária, é tempestade, é perigo de morte, frustração, vergonha e sofrimento. E por conta disso, eu não queria passar por aquilo para o resto da minha vida. Porque imagine, eu ouvi isso mais ou menos da 4ª, 5ª série até a 8ª série, no caso, nesse meio tempo, criou aquele que era o 9º ano. Então ganhei mais um ano de bullying. Olha que beleza. Mais um ano. Isso foi travando a minha vida. Foi roubando os meus resultados. Existem vozes que nos colocam para cima, assim como existem vozes que nos colocam para baixo. Existem vozes que nos motivam, e existem vozes que roubam por completo a nossa motivação. Existem vozes que literalmente nos enchem de esperança, e existem outras vozes que destroem por completo a esperança que nós temos. Se alguma voz rouba a sua alegria, a sua esperança, o seu foco, repita comigo, por favor, essa voz não provém de Deus. Isso é algo tão comum e aparece de tantas formas diferentes que muitos ficariam surpresos. Eu me recordo de atender um casal que pensa num casal desajustado. Um casal que não parava de brigar, que tudo era sinônimo, era causa para o início de uma briga. Tudo era motivo para brigar, tudo era motivo para jogar algumas coisas do passado na cara, tudo era motivo para entrar naquele clima assim terrível. E conversando com esse casal, eu comecei a fazer algumas perguntas. E uma das coisas que a mulher pôs para fora é que ela tem 2 filhos do primeiro relacionamento dela. Mas esses filhos não ficaram debaixo da guarda dela. Esses filhos seguiram com o pai. E eu perguntei, por quê? Por que não dividir a guarda? Por que não ficar com você?
Ela falou que quando ela era jovem para adolescente, antes da fase adulta, ela ouviu do pai e da mãe assim: você nunca vai ter condições de criar uma criança, um filho. E ela passou anos da vida dela ouvindo a mesma coisa. O que aconteceu? A voz que passou por aqui, entrou aqui. Quando chegou o período da separação, do divórcio, porque isso se tornou uma verdade dentro dela, ela simplesmente entregou os filhos. Pode ficar com a guarda, eu não quero. E por conta disso, ela passou ao longo de mais ou menos 10, 15 anos da vida dela, se martirizando por conta disso. E ela não sabia separar as coisas. Então, por conta dessa frustração, por conta dessa dor, para onde ela levava essa dor, essa frustração? Para o casamento. Porque o casamento estava uma droga, estava destruído, não existia comunicação, não existia nada. Aonde eles estavam passando dificuldades? Vida financeira. Então perceba que se torna um efeito cascata. Dependendo do que você ouve, dependendo do que chega até você, e mais do que isso, do que você compra como verdade, acaba alterando por completo o seu destino, altera por completo os seus resultados. Olha como isso é maligno, é uma desgraça na vida do ser humano. Eu me recordo de um outro caso que eu atendi também no ano passado, em que essa pessoa, ela teria ouvido de uma pessoa, não lembro se era parente, ou se era uma pessoa próxima a ela, que essa pessoa nunca seria capaz de ocupar um cargo em que a hierarquia fosse um pouco mais alta. Então, por exemplo, um gerente, um CEO, o dono de uma empresa. E o que aconteceu? Essa pessoa estava passando por um momento financeiro muito difícil. E ela começou a orar, ela começou a buscar: Senhor, abra uma nova porta para mim, abra uma nova porta para mim. Deus abriu a porta. Ela falou que não foi ela que foi atrás. Uma pessoa mandou uma mensagem para ela, dizendo: abriu um cargo aqui, uma função aqui na empresa, e eu quero que você ocupe ela. E era uma função, uma espécie de gerência. Então ele já chegaria para ganhar um salário diferenciado, ele já chegaria com uma carga horária diferenciada, ele chegaria para ocupar uma posição de grande relevância. Sabe o que ele disse? Eu vou trabalhar para você, só que eu quero começar nesse cargo aqui mais baixo, onde ele ia ganhar menos, onde ele iria trabalhar mais. Olha como é maligno. Eu me recordo de outro caso, de uma pessoa, que por conta do histórico familiar dela, ela viu o casamento do pai e da mãe acabando, o pai abandonando a mãe, ela presenciou traições, ela presenciou agressões, e ela falou que desde uma determinada idade dela, que eu não vou lembrar precisamente quantos anos era, começou uma voz na cabeça dela: não se case, senão vai acontecer com você. Não se case porque vai acontecer com você. Não se case porque vai acontecer com você. O que aconteceu com essa pessoa? Passaram-se anos, ela teve várias e várias oportunidades de constituir família, mas ela sempre deu para trás. Por quê? Porque ela tinha medo de se casar e acontecer de novo o que tinha acontecido com os pais. Entenda que o problema não são as vozes que chegam até nós, porque vozes sempre vão chegar, boas e ruins. O problema são as vozes que nós agarramos e trazemos como verdade para nós. Eu já vi pessoas, por exemplo, é mais mulher que gosta de fazer isso. Sabe quando você decide dar uma repaginada no seu look? E o look envolve o todo. Você quer fazer uma maquiagem diferente, você quer fazer um corte de cabelo diferente, você quer vestir uma roupa diferente? A pessoa chegou, ela fez, ela se sentiu linda, maravilhosa, ela se sentiu muito bem com ela mesma, foi como se fosse um renovo. Ela viu como se ela estivesse mais jovem, ela se sentiu mais atraente, ela se sentiu mais desejada, mais amada, ela ficou mais feliz. Uma bendita pessoa falou: não gostei, ficou feio. O
que aconteceu com essa pessoa? Ela desmotivou, ela não queria sair de casa porque ela estava se sentindo feia, ela estava se sentindo mal arrumada, ela não estava se sentindo bem com ela mesma, por conta de uma voz que chegou, ela deu ouvidos e entrou como verdade dentro dela. Nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado, porque todas as vozes, repete comigo por favor, todas as vozes têm um objetivo. Todas as vozes, quando elas chegam, elas têm um objetivo. Ao longo dessa caminhada, ao longo deste ano, não tem a menor dúvida, em algum momento o diabo vai soprar no seu ouvido: você não vai tomar posse da terra prometida. Você não vai viver algo diferenciado, você não vai viver algo extraordinário, essa vida não é para você. E é neste momento que você tem que calar todas as vozes negativas. Se nós pegarmos a própria história de Adão e Eva, literalmente, eles nasceram e foram criados dentro do paraíso. A criação de Adão e Eva foi dentro do melhor lugar que um homem e uma mulher poderia desejar estar. Eles não teriam falta de nada, mas fartura de tudo. Não existia doença, não existia sofrimento, não existia absolutamente nada. Era o homem, era a mulher, era o paraíso e Deus. Deus se relacionava com esse casal. Deus deu uma ordem, Deus deu uma direção. Vocês podem fazer tudo, nessa árvore, não. Aí veio a terceira voz: pode comer, você não vai morrer. Pode comer, não vai acontecer absolutamente nada. No dia a dia, não é diferente do que acontece conosco. Pode trair, ninguém vai ficar sabendo. Pode mentir, só você vai saber a verdade. Pode roubar, pode manipular, pode tirar algo que não é seu, mas ninguém está vendo. E por conta desse dar ouvidos às vozes erradas, Adão e Eva perdeu aquilo que tinha tudo para ser algo estrondoso, algo extraordinário. Olha o que diz aqui no livro de 1 Coríntios 14, versículo 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. A pergunta que eu te faço: o que você lê e quem você ouve? Onde você tem colocado os seus olhos? Para onde você está olhando? O que te influencia? O que você já deixou de fazer, mesmo tendo recebido a direção do Senhor, porque você deu ouvido às vozes erradas? Uma coisa que é um fato: muitos fracassaram e fracassarão, mesmo depois de alcançarem o sucesso, justamente por darem ouvidos às vozes erradas. O diabo, ele é tão sujo, que muitas vezes ele vai usar o teu passado contra você, ele vai usar a tua autoestima contra você, ele vai usar promessas de um futuro que não é real, mas para tentar te induzir para um determinado lado, para que você literalmente vá contra a vontade do Senhor, com o intuito de destruir a sua vida. E entenda que muitas vezes essas vozes, elas podem vir na sua consciência, elas podem vir como um conselho errado de uma determinada pessoa. Vou até ensinar aqui, ó. Miga, larga, você não precisa disso. Miga, sua louca, sai dessa, você não tem que passar por isso. Olha o tipo de conselho: abandona tudo, larga o casamento. É mais ou menos assim: não é o meu casamento mesmo? Que você se arrebente, mas eu estou aqui na minha. Uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa, ela estar decidida,
ela estar convicta, ela recebeu uma palavra, o Senhor confirmou no coração dela, ela tem a certeza que ela vai por um determinado caminho, ela vai ter sucesso nesse caminho, ela vai crescer, ela vai avançar. Aí vem uma vozinha maligna e diz assim, sei não se vai dar certo, hein? Aí toda a base da pessoa que estava firme estremece. Já coloca em crédito toda a promessa que ela tinha recebido, a fé dela que estava firme, forte, acaba se abalando por completo, e ela acaba deixando de viver uma vida que era para ela, uma vida que o Senhor já tinha preparado, uma vida que o Senhor já tinha planejado. João 10, a partir do versículo 2, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas, o pastoreiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem, vamos juntos, repete comigo por favor, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Entenda que Deus muitas vezes, Ele coloca mentores para nos direcionar, Ele coloca pessoas para serem um instrumento de grande vitória nas nossas vidas. A própria história da viúva de Sarepta, ela já tinha feito planos de morte, mas ela deu ouvidos ao profeta Elias, faça primeiro para mim, porque você vai ter para você, você não vai morrer, não vai acabar, porque ela deu ouvidos, literalmente, a farinha não acabou, o azeite não acabou, ela teve por muito tempo. A história da mulher sunamita, ela deu ouvidos ao profeta Eliseu, não vai ficar dessa forma, fique em paz, porque o marido dela tinha deixado dívidas, e ela, o que eu faço? O que eu faço? E agora? Ou melhor, a sunamita não. Mas nós vemos histórias de pessoas que ficaram com aquilo que era certo, com aquilo que era correto. A própria história de Noé, ele deu ouvidos ao Senhor, ele foi salvo, ele herdou a terra, o impossível, o sobrenatural aconteceu. Olha o que diz aqui no livro de 2 Samuel 13, a partir do versículo 3. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão, Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando o seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia, repete comigo por favor, Aminon aceitou a ideia. O que está escrito depois? Olha que loucura. Esse homem sentiu desejos pela sua meia-irmã. Ele sentiu desejo, vontade de se deitar com a sua irmã. Veio uma vozinha maligna dizendo, vá, faça assim, assim e assim. O que aconteceu? Ele aceitou a ideia. Aminon, sabe quem que era Aminon? O herdeiro de tudo. Ele era o primogênito. E ele terminou como? Morto. Destruiu a vida dele, acabou afetando a vida da Tamar. E olha como que são as coisas, para quem se recorda dessa passagem, depois que ele se deitou com essa minha irmã dele, qual foi o sentimento dentro dele? Valeu a pena? De maneira alguma. Mas ele acabou dando ouvido às vozes erradas. Aminon era o primogênito, o herdeiro de tudo.
Ele pôs tudo a perder, porque ele escolheu dar ouvidos àquilo que ele não tinha que ter dado ouvidos. Quando nós seguimos os conselhos errados, as consequências vão chegar. Mais hora, menos hora. Por isso nós precisamos ter o foco no lugar certo. A própria história de Saul, que nós já pregamos inúmeras vezes, quando nós falamos de Saul, qual que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Fracasso, derrota, alguém que tinha tudo para ser tudo, mas jogou tudo no lixo. Mas a história de Saul não foi inteira de fracasso, muito pelo contrário. Saul começou muito e muito bem. Saul, ele teve uma morte trágica, ele terminou mal, ele terminou com um suicídio por parte dele, mas ele começou de uma forma avassaladora, ele começou de uma forma extraordinária. Naquela batalha contra o amonita Naás, o posicionamento foi 100% dele. O amonita Naás chegou e disse: eu aceito fazer um acordo com todos, desde que vocês arranquem o olho direito. Ele falou: de maneira alguma, isso não vai acontecer. Um povo já estava entregue, o povo já estava decidido a aceitar aquela determinada situação, e ele disse: não, dessa forma não. E por conta daquele posicionamento dele, aquilo que tinha tudo para ser um marco de derrota, se transformou em uma grande vitória. Saul, ele era filho de pai rico ou de pai pobre? Saul, ele tinha tudo para ter sido um sucesso, mas quando ele trocou a voz do Senhor, quando ele deixou de lado a voz do profeta, quando o profeta disse a ele: vá e faça dessa forma, me espera, é desse jeito, ele deu ouvido às vozes dos soldados que estavam com ele. Os inimigos estão se aproximando, os filisteus se aproximando. O que aconteceu? Se precipitou. E muitos, infelizmente, têm seguido as vozes erradas, e por conta de seguir as vozes erradas, têm vivido uma vida que não eram para estar vivendo. Entenda que o que o Senhor tem para você é algo avassalador, é algo extraordinário, é algo surpreendente. E se você ficar com as vozes dele até o final, eu posso, se Deus diz que eu posso, então eu vou me arriscar e eu vou vencer. Se Deus diz que eu sou mais do que vencedor, então eu vou lutar cada uma das batalhas, porque eu sou mais do que vencedor. Se Deus diz que eu tenho condições de abrir o meu próprio negócio, então eu vou abrir o meu próprio negócio. Se eu tenho condições de construir a minha própria família, porque o Senhor está falando, então eu vou ficar com isso, porque senão nós vamos viver patinando sem sair do lugar, frustrados, amargos, cheios de tristeza, cheios de angústia, preocupados, sem perspectivas de um futuro melhor, sem sonhos, sem projetos, sem absolutamente nada. E o que o Senhor diz para você? Você pode. Tem um futuro extraordinário te esperando. Entenda que o homem, ele vê a aparência, Deus vê coração, só que ele vê mais do que o coração. Repita comigo, por favor. Deus vê o meu futuro. Ele sabe o que Ele já tem preparado para você. Ele sabe o que Ele quer fazer na sua vida. Por isso você tem que se desligar de todas as vozes negativas. Quer ver uma voz que é muito comum? Existe um determinado padrão de relacionamento com Deus que não é para você, é para bispo, é para o bispo, é para o pastor, para o ciclano, para o beltrano, e isso não é real. Você pode ter um nível de intimidade mais elevado, mais grandioso do que você espera, do que você imagina. Por isso, independente do que estiver acontecendo ao seu redor, até o final, fique com a palavra do Senhor. Tudo pode indicar um fim terrível, tudo pode apontar para um tempo de grande sofrimento, de choro. Se o Senhor disser, é assim, então é assim que precisa ser feito. Ele vai te honrar, Ele vai te justificar, Ele vai te favorecer. A própria história da morte de Lázaro, o que o Senhor tinha dito naquela oportunidade? Não é para a morte, não vai terminar com morte. Imagine só, Lázaro chegou a morrer? Chegou a morrer. Qual que foi a primeira voz que com certeza chegou
até as pessoas envolvidas naquela passagem. Já era, não dá mais tempo. E muitos, por vozes como essa, têm vivido exatamente assim. Não tem o que possa ser feito, não dá mais tempo, já estou velho demais, já se passaram muitos anos, já não tem como eu viver mais isso. Não, muito pelo contrário. O que o Senhor tem para cada um de nós é o ano mais surpreendente da história de vida de todos aqueles que crerem. Repita comigo, levante a sua voz: este é o meu ano. De novo, este é o meu ano. De novo, este é o meu ano. Esse é o seu ano. Esse é o ano em que Deus vai te levantar, Ele vai te surpreender. Chegou o momento de você calar todas as vozes malignas. O diabo vai dizer, vai por aqui. O Senhor está dizendo, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. O diabo ele vai dizer, não é bem assim. E o Senhor está dizendo, leve a palavra a sério. É exatamente assim. O diabo vai dizer, não adianta lutar. Deus vai estar dizendo, persevere, porque adianta sim continuar lutando. O diabo vai dizer, é grande demais para você. O Senhor vai dizer, aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. O diabo vai dizer, você não vai prosperar. O Senhor vai dizer, eu tenho riquezas, honra e vida longa para todos aqueles que me temerem. O diabo vai dizer, não tem como você passar para o outro lado do muro, do outro lado da muralha. O Senhor está dizendo, eu já entreguei essa muralha, Jericó, todos os inimigos nas tuas mãos. Então você tem que ficar com isso, porque se você se apegar a isso, Deus vai poder te levar a lugares que você ainda não tinha entrado. Você vai viver uma vida que você não tinha vivido. Você vai testemunhar coisas que você não tinha testemunhado. Você quer ver um negócio? O profeta Samuel não disse para Saul, se você tivesse obedecido, o seu reinado teria sido estabelecido para sempre. O que isso quer dizer? De geração em geração teria um descendente de Saul. Sabe palavras como aquela de Bartimeu chamando Jesus? O que ele falava? Jesus, filho de, tenha misericórdia de mim. Se a história tivesse sido diferente, o que esse homem iria dizer? Jesus, filho de Saul. Era para ele ter tido outro tipo de relevância. Não se sinta intimidado por absolutamente nada. Pelo diabo, por pessoas, por desafios, muito pelo contrário. Aquele que te envia, financia, olha a palavra-chave, repita comigo, financia, detalhe por detalhe. Então existem posições que talvez você não se sente capaz, Deus vai te capacitar durante a caminhada, você vai ocupar posições importantes. Existem coisas que você talvez vê pessoas testemunhando, que você diz, maravilhoso, é para o fulano, não é para mim. Deus vai te dar totais condições de viver a mesma realidade que parecia estar tão distante. O que Ele tem para cada um de nós, não é uma vida natural, mas uma vida sobrenatural. Não é uma vida comum, mas sim uma vida incrível, carregada de grandes e grandes vitórias. Amém? Se coloquem de pé todos, por favor. Primeira Samuel 10, a partir do versículo 6. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul. Repita comigo, por favor. Deus mudou o coração de Saul. Deus pode mudar o coração de uma pessoa, mas é de responsabilidade nossa manter essa mudança no nosso coração. Deus mudou, mas as escolhas erradas de Saul
acabaram fazendo com que o coração dele, que era um coração que o Senhor já tinha mudado, se transformasse em um coração que não agradou mais o Senhor. Esse homem, ele foi batizado no Espírito Santo de uma forma extraordinária. Ele profetizou. Ele esteve entre os profetas. Ele fez coisas incríveis. Mas no meio da caminhada, ele acabou se perdendo. Pula para o 11:6. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Aqui nós vemos um determinado tipo de padrão de comportamento. Esse homem que mostrou tanta ousadia, tanta coragem, terminou como um covarde. Tem uma passagem, que também está no livro de 1 Samuel, que diz que Jonatas e o seu escudeiro subiram no alto de um penhasco para enfrentar um destacamento dos filisteus. 2 homens contra 20. Saul ficou parado embaixo da romanceira, com um exército muito maior que esse, e ele não teve essa mesma ousadia para sair para enfrentar 20, que era um número muito menor em relação ao que ele tinha à disposição dele. Deus, ele vai mudar teu coração esse ano? Creio que sim. Tudo depende das suas entregas. Mas é responsabilidade sua manter o coração mudado. Deus, presta bastante atenção, Deus abre portas. Quem toca o negócio? Deus pode abrir todas as portas, escancarar as portas. Mas quem que vai tocar, administrar, fazer reuniões, trabalhar vendas e assim por diante? Nós. Deus, ele pode preparar a pessoa dos seus sonhos. Um homem bonito, como Saul, bonito, alto. Os mais altos chegavam nos seus ombros, de boa família, próspero. Uma mulher linda, inteligente, maravilhosa. Ele prepara, ele coloca na tua frente. Quem conduz o relacionamento? Nós. Quem fica com a razão ou prefere ficar bem dentro do relacionamento? Nós. Quem escolhe viver uma vida de renúncias ou uma vida de egoísmos dentro de um relacionamento? Nós. Existe uma unção muito forte, muito grande sobre a sua vida, sobre a vida de todos nós. Faça bom uso dela, e eu te garanto, Deus vai te colocar em lugares que você nem imaginava, nem sonhava. Lugares que literalmente pareciam ser um sonho, mas vai se tornar real na sua vida. Parecia ser impossível, mas Deus vai te levantar. Feche os seus olhos, por favor. Elias, ele foi mentor do profeta Eliseu. Eliseu deu ouvidos a Elias. Eliseu teve uma história linda, poderosa. Moisés foi mentor de Josué. Josué escolheu dar ouvidos a Moisés. Eu creio que até este momento você já deve ter lido o livro de Josué. E lá diz, Josué cumpriu tudo, não deixou nada de fora do que Moisés tinha dito a ele. Josué teve uma história poderosa. Paulo foi mentor de Timóteo. Timóteo deu ouvidos a Paulo. Foi um grande instrumento nas mãos do Senhor. Entenda que aqui são 2 etapas. Dê ouvidos às vozes certas. E segundo, faça o certo no meio da caminhada, durante toda a caminhada. Porque Judas teve Jesus como mentor.
mas ele deu ouvidos às vozes erradas, e por conta disso, ele acabou perdendo uma posição, perdendo a sua vida na verdade, outro final trágico, infeliz, um destino alterado, para pior. Eu gostaria que neste momento, você entrasse em oração com as suas palavras, dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor me dirija, eu quero que o Senhor me capacite, eu quero que o Senhor conduza cada um dos meus passos, eu não quero ser dirigido por aquilo que eu acho, que eu penso ser a verdade, eu quero ser dirigido por aquilo que está escrito na Tua palavra. Senhor, o que vai prevalecer na minha vida não são as vozes malignas, a voz do diabo, o que vai prevalecer na minha vida é a voz do Senhor. Se alguma voz te rouba a esperança, rouba o seu foco, rouba a sua alegria, cale ela, mande ela para longe, porque essa voz não vem do Senhor. Ele quer te levantar, Ele quer te exaltar, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história. Ele tem grandes planos preparados para você, Ele tem grandes planos e projetos, Ele quer mudar a tua história. Então diga: meu Deus, eu quero ser dirigido, eu quero ser conduzido pelo Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Deus tem um futuro extraordinário, Ele tem um futuro de grandes vitórias, Ele tem um futuro excepcional preparado para cada um de vocês. Ele tem um futuro surpreendente, Ele tem um futuro de grandes vitórias, Ele tem um futuro de grandes conquistas, Ele tem um futuro de grandes realizações, Ele tem um tempo de grandeza, Ele tem um tempo de grande evolução, Ele tem um tempo de grande progresso. Então declare pela fé: meu Deus, independente do que estiver acontecendo, numa determinada fase da minha vida, se as lutas chegarem, se os inimigos chegarem, se os levantes chegarem, nada vai mudar o fato que eu estou apegado à promessa do Senhor, nada vai mudar o fato que eu estou abraçado à promessa do Senhor. E eu declaro pela fé, meu Deus, que este ano não vai ser um ano natural, este ano não vai ser um ano comum, vai ser um ano extraordinário, vai ser um ano estrondoso, vai ser um ano de grandes vitórias, um ano de grandes conquistas, um ano de grandes realizações, vai ser um tempo de grande progresso, um tempo de grande evolução. Começa a declarar pela fé o que vai acontecer na sua vida ao longo de todo este ano, quais são as portas que serão abertas, quais serão os milagres que você irá viver, qual é o impossível que vai se dobrar diante da tua vida. Declare: meu Deus, eu não vou terminar este ano como sendo mais um ano na minha vida, não vai ser um ano comum, vai ser um ano extraordinário, vai ser um ano vitorioso, vai ser um ano do meu maior testemunho. Neste ano eu vou crescer como nunca antes, neste ano a minha vida vai progredir como nunca antes, neste ano até aquilo que tinha tudo para dar errado, vai dar certo na minha vida, até aquilo que tinha tudo para não acontecer, vai acontecer na minha vida. Não acredite nas mentiras do diabo, não, muito pelo contrário, você é capaz, Deus te capacita, você pode, você vai realizar coisas extraordinárias, coisas surpreendentes, você é poderoso, você é poderosa, você tem tudo aquilo que diz respeito à vida, tudo que você precisa para viver uma grande vida, o Senhor já te deu. E nessa tarde te levanta, Ele te levanta com grande poder, Ele te levanta com grande autoridade, Ele te levanta com grande favor, Ele te levanta para mudar a tua história, Ele te levanta para curar o teu destino, Ele te levanta para mudar a tua vida. Senhor, vai derramando de uma unção, vai derramando do teu poder, vai derramando, meu Deus, da sua unção, do seu favor, do teu poder, da tua autoridade, meu Deus, e vai mudando, vai transformando por completo, meu Deus, a realidade do teu povo. Esse ano é o ano das conquistas inéditas, esse é o ano em que teu povo vai viver o sobrenatural do Senhor. Meu Deus, eu declaro pela fé, onde o teu povo não teve êxito, eles terão êxito, onde o teu povo não venceu batalhas, a partir de agora eles vão vencer cada uma das batalhas, batalhas antigas, inimigos antigos. Chega do deserto, chega desse tempo de sofrimento, chega desse tempo de seca, de escassez. A partir de hoje, o teu povo vai entrar, meu Deus, em um tempo de grande fartura, um tempo de grande promoção, um tempo de grande crescimento. Meu Deus, eu oro pela fé, declarando, Senhor, a vida do teu povo será transformada, a vida de cada uma dessas pessoas
será completamente transformado, vai ser completamente mudado. Meu Deus, não é tempo de choro, não é tempo de tristeza, mas sim tempo de vitória, é tempo de conquistas, é tempo de grandes avanços, é tempo de grande progresso. Senhor, nós não vamos perder essa guerra, o Senhor já nos deu vitória. Eu creio que nós já lutamos com as vitórias nas nossas mãos. A nossa vitória é certa, a nossa vitória é certa, a nossa vitória é certa. Nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor tem planos de bem e não de mal, planos de nos dar o futuro que nós desejamos, o futuro que nós esperamos, um futuro incomparável, um futuro de grande crescimento, um futuro de grandes notícias, de boas notícias. Meu Deus, nós vamos viver um novo do Senhor, que o padrão velho, ele caia por terra, e que um novo padrão seja estabelecido, que os padrões antigos caiam por terra, e que um novo padrão seja estabelecido, um padrão de vitórias, um padrão de conquistas, um padrão de grande realização, um padrão, meu Deus, aonde nós vamos andar, meu Deus, por lugares que nós não tínhamos andado. Declare sobre a sua vida o que vai acontecer ao longo deste ano. O que você esperou por muito tempo que você vai viver dentro deste ano? O que você buscou por muitos anos que ainda não tinha acontecido, o que vai acontecer dentro deste ano? Quais são os planos, os sonhos, os projetos que você fez lá atrás, que ainda não tinham sido materializados, que serão materializados a partir de agora? Se você ainda não alcançou uma determinada medida financeira, comece a declarar: Senhor, eu não sei o que o Senhor está preparando, eu não sei o que o Senhor está fazendo, mas este é o ano da minha virada financeira. Neste ano, meu Deus, eu vou abrir a porta, meu Deus, da minha empresa, eu vou ter o meu negócio próprio. Você que desejava um determinado nível de faturamento, você que desejava alcançar uma realidade financeira, um salário, um determinado nível, padrão de comissões, você que desejava estabelecer um padrão de clientela, comece a declarar: meu Deus, a partir de hoje, com muito menos eu vou alcançar muito mais. Meu Deus, o meu menor cliente, ele vai valer por 10, por 20, por 30, 40, 50, 100 mil clientes. A partir de hoje, meu Deus, contratos extraordinários serão o padrão da minha empresa. A partir de hoje, meu Deus, aquilo que seria necessário, talvez muitos meses de venda, talvez um semestre inteiro, um ano inteiro, em um único mês eu vou vender, em um único mês vai acontecer. Comece a declarar: Senhor, a partir de hoje eu vou me tornar um líder de mercado, a partir de hoje eu vou dominar a minha região, na minha região eu serei colocado por cabeça, por cima, na minha região eu vou ser colocado nas posições mais altas, na minha região vai existir essa diferença, eu vou ser essa diferença, por intermédio do teu poder, por intermédio da tua graça. Senhor, vai levantando, meu Deus, se porventura existe algo que está travado, meu Deus, vai liberando a partir de agora. Vai existir fluidez, eu profetizo fluidez, vai existir fluidez, vai acontecer até aquilo que tinha tudo para não acontecer, vai acontecer até aquilo que tinha tudo para não dar certo. Eu declaro pela fé, a partir de agora vai dar certo, até aquilo que tinha tudo para demorar, meu Deus, a acontecer, não vai demorar mais, não vai tardar mais. A partir de agora, meu Deus, é dentro deste ano, é a partir dessa oração, é a partir meu Deus, deste clamor, é a partir deste culto, meu Deus, que grandes viradas venham acontecer. Meu Deus, eu oro declarando: aonde o teu povo sofreu, o teu povo vai se alegrar, aonde eles perderam batalhas, meu Deus, eles vão vencer cada uma delas, aonde o teu povo foi humilhado, eles serão justificados. Vai existir essa diferença será extraordinária, poderosa, incrível, milagrosa, surpreendente. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas, eu profetizo grande crescimento, eu profetizo grandes vitórias, eu profetizo grandes e grandes milagres acontecendo na vida do teu povo. Meu Deus, o que nós não podemos, o Senhor pode, na onde nós não alcançamos, o Senhor alcança, o que nós não conseguimos reverter, o Senhor reverte, portas do que nós não conseguimos abrir, o Senhor abre. Meu Deus, este é o nosso ano, declare isso 7 vezes: este é o meu ano, 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 este é o ano da minha empresa, este é o ano da minha família, este é o ano que eu vou viver o melhor do Senhor, eu vou colher o que eu nunca colhi, eu vou viver o que eu nunca vivi, eu vou alcançar o que eu nunca alcancei. Vai existir essa diferença em o nome do Senhor Jesus.
Quais foram as vozes que vocês ouviram? E até hoje você entende que de alguma forma ainda te afeta. Em algum momento você ouviu que você não é merecedor? Em algum momento você ouviu que determinada medida, resultado, não é para você? Em algum momento você ouviu alguma voz que tocou na sua autoestima, na tua aparência, que te fez se sentir inseguro? Quantos não ouviram: você não será feliz? Determinada realidade não é para você. Quantos não ouviram: isso não vai dar certo? Mas isso é uma mentira, porque se o Senhor está em algo, como que vai dar errado? Eu por muito tempo, eu ouvi, e pior, eu me agarrei. Por conta dos comentários, e detalhe, não era nem a sala toda. Era 3, 4, 5 ali, que faziam as observações. Mas teve poder para me travar. Olha o que diz aqui no livro de Isaías 54, versículo 17. Levante a sua voz, por favor. Repita comigo: você calará toda voz que se levantar. Quem? Cada um de nós. Quando vier, chega. Acabou, isso é uma mentira. Isso não é verdade. Isso não vai dar certo. Chega. Cale-se. Você é isso, isso, isso. Chega. Você tem o poder. Você tem a autoridade. Repete comigo, por favor. Eu tenho o poder. Eu tenho a autoridade. Eu sou mais do que isso. Eu posso mais do que isso. A minha vida vai além disso. Muito além. Muito além. Quantas e quantas pessoas, porque ouviram algumas coisas específicas, não tem coragem nem de entrar em determinados lugares, porque acha que é um peixinho fora daquele aquário, daquele padrão. Se a gente for falar de padrão, de quem que você é filho? Do rei. Não existe um filho de Deus que ele não tenha algo extraordinário, um padrão extraordinário preparado. Muitos olhavam, creio eu, casas, carros, um padrão financeiro profissional, e pensavam: estou feliz aqui com a minha quantia mais baixa. E o Senhor dizendo: não, filho, vai, eu estou com você, vai, Deus passo, seja ousado, corajoso, vai. Ele quer te levantar. E eu te garanto que você nunca teve uma unção tão grandiosa como a que está sobre este ano, que vai te permitir viver coisas tão extraordinárias. Nunca. Porque a unção que Josué recebeu foi para ocupar uma posição muito difícil. Por uma série de fatores. Primeiro, substituir alguém que fez algo extraordinário não é fácil. Segundo, eles iriam andar por lugares que nunca tinham andado. Não é fácil andar no novo. Terceiro, a conquista da terra prometida não era simplesmente ir, entrar e morar.
existiam inimigos lá, tinha que ser desapossado, eram lutas, eram batalhas. Repita comigo: a unção que está sobre a minha vida cobre todo e qualquer tipo de dificuldade, toda. Coloque a mão na sua mente e diga ao Senhor: Senhor, eu quero uma mente ungida, eu quero uma mente consagrada, eu quero uma mente separada. Meu Deus, eu quero pensar conforme o Senhor pensaria. Eu quero uma mente criativa, uma mente repleta, meu Deus, de criatividade, de boas ideias. Coloque as mãos nos seus olhos, fala: Senhor, unge os meus olhos, eu quero visão de vencedor, eu quero enxergar mais do que os olhos naturais conseguem ver, eu quero uma visão ampla, meu Deus, eu quero uma visão que vai além do que o natural consegue enxergar. Coloque a mão na sua boca, diga: meu Deus, eu quero uma boca ungida, eu quero uma língua ungida. Senhor, que cada palavra que for liberada pela minha boca, meu Deus, que seja confirmada pelo Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro: esse ano será disparado, o ano mais poderoso, o ano mais incrível da tua história, o ano de maior crescimento. Eu declaro: você não vai simplesmente crescer, você vai explodir em resultados, você vai avançar de uma forma surpreendente. Eu concordo com as suas vitórias, eu abençoo a obra das tuas mãos, eu determino grande crescimento em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus.